Bom, dando continuidade ao nosso curso de Quântica 2, no último vídeo eu apresentei para vocês, qual que é o problema da teoria de perturbação, independente do tempo, chegando inclusive em quais são as equações que a gente tem que resolver para encontrar quais são as correções para os autoestados e para os autovalores do Hamiltoniano, dado um Hamiltoniano perturbado, por uma pequena perturbação. Okay? Agora, dado que eu apresentei as equações, vamos começar, de fato, a obter as soluções gerais para aquelas equações. No caso, vamos obter os primeiros termos de correção para um sistema que está submetido, então, a um Hamiltoniano perturbado. No caso, essa busca por soluções daquelas equações tem que ser dividida em dois casos. O caso não degenerado, que é o caso que eu vou começar a tratar aqui com vocês, e depois o caso degenerado. No primeiro momento, pode não ficar muito claro por que a gente tem que fazer uma separação do caso não degenerado e do caso degenerado. No que diz respeito à energia, eu vou explicar isso melhor. Só que à medida que a gente for desenvolvendo a nossa linha de raciocínio aqui para o caso não degenerado, vai ficar muito óbvio por que a gente tem que separar os casos. Mas bom, no último vídeo, a gente assumiu que, dado o Hamiltoniano perturbado, H0 mais lambda W, sendo que o H0 é o termo dominante, e esse lambda-w é um termo pequeno, é a perturbação, dado que lambda é muito menor do que 1, a gente assumiu que os autoestados e os autovalores dessa Hamiltoniana podiam ser escritos em forma de série de potência, sendo que esse estado 0 e esse valor ε0 correspondem aos autoestados e autovalores do nosso Hamiltoniano não perturbado. Só para ser mais específico, por conta da notação, para poder simplificar, esse ε0 corresponde ao nosso ENI, e esse estado 0 corresponde ao estado φNI. Okay? Levando em conta que a enésima solução do nosso Hamiltoniano não perturbado, okay? E o I é para levar em conta a possível degenerescência na energia, ou seja, podem existir vários autoestados do Hamiltoniano não perturbado que possuem a mesma energia EN. E aí esse I daqui é para fazer essa diferenciação, enfim, fazer essa contagem de autoestados que tem a mesma energia. Ok? No caso, eu falei com vocês que a gente vai separar a nossa obtenção das correções de teoria de perturbação no caso não degenerado e no caso degenerado. No caso, esse não degenerado e degenerado se referem às energias de fato. Ou seja, nesse caso daqui, nós vamos obter as correções em primeira e segunda ordem, levando em conta que o estado φN que nós estamos analisando, ele é o único estado que possui energia EN. Ou seja, a gente pode tirar aquele I ali de cima, certo? Porque exatamente pelo fato de que a gente não tem dois autoestados com a mesma energia. Então esse I se faz desnecessário, já que esse Izinho daqui é só para deixar claro a quantidade de estados que possuem, a quantidade de autoestados do Hamiltoniano não perturbado que possuem a mesma energia. Então, para esse nosso caso, a gente pode tirar o I daqui. Agora, é importante deixar claro que esse não degenerado corresponde somente ao estado que nós estamos calculando a correção. Ou seja, vamos supor que para o Hamiltoniano H0, vamos supor que os primeiros autoestados vão ser os autoestados φ1, φ2, 1, φ2, 2 e o φ3. Ou seja, φ1 e φ3 são não degenerados, eles são os únicos autoestados com o valor de energia deles, que aqui no caso, pela nossa notação, seria o E1 e o E3, enquanto esses caras daqui, esses dois autoestados, vão ter a mesma energia E2, porque eles têm o mesmo N, e o I aqui ser diferente só significa que eu estou pegando o primeiro autoestado com essa energia e o segundo autoestado com essa mesma energia. Percebam, se esses três caras aqui são autoestados do H0, obviamente, nem todos os autoestados do Hamiltoniano não perturbado são não degenerados. Porém, isso não significa que eu não possa aplicar essa regra. Só significa que, se eu aplicar os procedimentos que eu vou fazer com vocês nesse vídeo daqui, ok? Que é do caso não degenerado, eu só posso aplicar esse raciocínio para calcular as correções de E1 e φ1, e de E3 e φ3, porque esses estados são não degenerados. Se a gente quiser calcular as correções para esses dois estados φ2, o φ2.1 e o φ2.2, assim como a correção para as suas respectivas energias, a gente não pode calcular por esse método não degenerado, ok? Do caso não degenerado. Aí a gente tem que esperar os próximos vídeos que eu vou mostrar como é que a gente faz o cálculo para o caso degenerado. Vai ficar bem óbvio com o passar dos procedimentos aqui, por que a gente tem que separar. Okay? Então não se preocupe, não é uma coisa que tem que ficar clara já de cara.
certo? Isso vai ficando evidente à medida que a gente for trabalhando. Ok? Então, né, nós estamos levando em conta aqui o caso não degenerado. Né? Bom, levando em conta o caso não degenerado, vamos começar então a buscar as nossas correções. Né? No caso, eu vou buscar as correções aqui com vocês, né, da energia em primeira ordem e em segunda ordem, e dos autoestados em primeira ordem. Eu não vou calcular aqui o em segunda, porque, como eu já comentei no último vídeo, a correção em segunda ordem dos autoestados é um pouco menos apelativa, certo? Ela acaba tendo uma influência bem menor, né, no caso, quando a gente realmente leva em conta que esse lambda daqui é muito menor do que 1. Então, na maior parte das vezes, a gente não precisa calcular a correção em segunda ordem. Mas é só vocês seguirem exatamente os mesmos procedimentos. Eu vou mostrar como tem que ser feito. Né, eu só não vou calcular diretamente. Mas, bom, antes da gente começar a mexer com essas equações aqui, é importante a gente fixar algumas convenções que vão facilitar muito a nossa vida quando a gente começar a fazer as contas. Ok? No caso, essas convenções, elas se baseiam no fato de que a gente consegue escrever, né, essas correções para o nosso autoestado de forma não única. Existem mais do que um tipo de correções em primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ordem, por aí vai, que vão resultar no mesmo estado físico no final. Ok? Então, a gente pode, por conta disso, fixar algumas convenções para meio que quebrar essa arbitrariedade e escolher, né, o estado psi-n mais conveniente para a gente, né, o mais direto da gente conseguir fazer as contas. Bom, a primeira convenção que eu vou fixar é de que o nosso estado não perturbado ele é normalizado. Né? Qual que é a motivação para a gente colocar essa condição? A gente não está pensando no nosso estado do hamiltoniano perturbado como sendo o nosso estado inicial mais correções. A gente sempre gosta de trabalhar na quântica com estados normalizados, por conta da questão probabilística, né, da interpretação probabilística. Então, se eu estou pensando no meu estado não perturbado corrigido, eu vou partir do meu estado não perturbado, que a gente tem, né, o costume de partir, que é o normalizado, e eu vou corrigir nesse cara. Certo? Não tem nenhum problema eu fazer isso, porque, né, enfim, beleza. Se eu faço isso, o meu psi-n, né, ele não é normalizado. Mas ok, depois é só normalizar o seu estado, então não tem nenhum problema. Mas eu vou, né, fixar a normalização para o estado não perturbado para seguir a nossa linha de realmente obter correções para o problema que a gente já tem. E a segunda condição, que eu ainda vou devagar um pouquinho sobre ela, porque não é óbvio diretamente que a gente pode fazer isso, é de que o produto interno do estado 0 com o psi-n, esse cara daqui vai ser igual a 1. Então essas são as duas condições que a gente vai fixar, né, para que a gente consiga, de fato, né, enfim, construir esse nosso estado. Quando a gente fixa esses dois caras, então a gente está buscando, né, as correções 1, 2, 3, por aí vai, específicas. Qual que é a ideia dessa segunda condição daqui? Né? O que motiva a gente colocar esse cara? A motivação é a seguinte. Vamos lá, vamos pegar essa nossa equação de alto valor para o sistema não perturbado. Vamos supor que a gente chega na conclusão, por exemplo, que a nossa primeira correção ela é proporcional ao estado não perturbado, ao estado 0. Vamos supor que a gente chegue nessa conclusão, ok? Ou seja, vamos supor que esse cara daqui vai ser um alfa vezes o 0. Isso significa que, em primeira ordem, o nosso estado psi-n seria o quê? Seria 0 mais lambda alfa 0, em primeira ordem. Ou seja, em primeira ordem, esse cara daqui seria o quê? Seria 1 mais lambda alfa vezes o estado 0. Agora, olha só. Vocês concordam que se a gente pega um estado qualquer, que é autoestado de algum operador, em particular do hamiltoniano, e multiplica esse estado por uma constante, a gente não modifica a energia daquele estado. A gente não está modificando o estado. A gente não está modificando a energia, porque, enfim, basta multiplicar ambos os lados por essa constante, 1 mais alfa lambda. 1 mais alfa lambda, que é evidente que a igualdade, né, se mantém, além de que, toda vez que a gente tem algum estado, a gente pode sempre normalizar aquele estado. Então vamos lá, se eu normalizo esse meu estado após a primeira correção, qual que vai ser o estado? Vai ser só o 0. Isso significa que, na prática, o nosso foco tem que ser o quê? Tem que ser determinar quais que são as parcelas dessas correções ortogonais ao nosso estado 0, porque essas parcelas que de fato são correções. Ou seja, de todas as incorreções dos autoestados do hamiltoniano perturbados, né, a parcela que realmente interessa para a gente é a parcela que é ortogonal ao estado 0. Então, uma condição que seria muito estratégica para a gente é falar o quê? Olha, nós estamos buscando, né, enfim, correções para os nossos autoestados hamiltoniano ortogonais, ou seja, né, é conveniente a gente fixar a condição de que 0 com 1
é igual a zero, 0 com 2 é igual a zero, por aí vai, ou seja, 0 com qualquer correção i é igual a zero. Impor isso é a mesma coisa de impor essa condição que eu coloquei. Na prática, quando eu falo que esse produto daqui é satisfeito, né, o que eu estou falando é que todas as correções são ortogonais. Ou seja, eu realmente estou pegando a parcela das correções que de fato corrige e que, enfim, né, e que não são redundantes de fato para a escrita do nosso estado final corrigido. Só para deixar isso bem evidente, vamos lá, olha, quando a gente escreve esse produto interno, esse cara daqui vai ser o quê? Vai ser, vamos lá, ó, 0 com 0 vai dar 1, por conta dessa nossa convenção. Então vai ficar 1 mais lambda 0, 1, mais lambda 2, 0, 2, mais lambda 3, 0, 3, por aí vai, e tudo. Agora, se eu estou convencionando que esse produto interno tem que ser 1, significa que todas essas parcelas aqui tem que ser iguais ao quê? Tem que ser iguais a 0. Agora, lambda não é um parâmetro arbitrário, então para todos esses caras serem 0, levando em conta que potências de um parâmetro arbitrário são sempre linearmente independentes, então cada um de seus coeficientes tem que ser igual a 0. Ou seja, essa condição daqui, né, fala pra gente que de fato, né, toda a correção que a gente for calcular é somente a parcela que corrige os nossos estados. Certo? A gente retira a redundância, né, das correções proporcionais ao nosso estado original, que na prática não oferece nenhum tipo de correção. Ok? Então é isso, essas são as duas condições que a gente vai utilizar, né? Enfim, tá aqui exposto e tá aqui um pouquinho da física delas. Então, né, agora sim, a gente tem capacidade de começar a buscar soluções dessas equações daqui. Né? Bom, para a primeira equação, a gente não tem o que buscar. Né? Por hipótese, nós conhecemos a solução, né, as soluções, no caso, do nosso problema não perturbado. Então aqui, né, já é, na verdade, um conhecimento nosso. Nós sabemos quem são, né, as energias não perturbadas e, no caso, a energia não perturbada do nosso estado não degenerado, não perturbado. Ok? Porque lembrando, estamos no caso não degenerado. Então, né, para a gente começar a buscar as correções, a gente tem que ir para essa segunda equação, que aparecem aqui no caso as correções em primeira ordem. Independente da ordem que você estiver fazendo, né, que você estiver calculando a correção, a metodologia é idêntica, o procedimento é idêntico. E eu vou fazer aqui idêntico para a primeira e segunda ordem. O que a gente faz é o seguinte, a correção de energia está acompanhando qual ket? Está acompanhando o ket 0. Então, para poder obter a energia E1, a gente vai pegar a nossa expressão inteira e aplicar o ket 0. Fazendo isso, vamos lá. Hamiltoniano H0 aplicado no estado 0 vai retornar para a gente o quê? Vai retornar o nosso epsilon 0. Então vai ficar epsilon 0 menos o epsilon 0 que já estava, e esse cara sanduichado com o 0 e com o 1. Mais 0, W com 0, menos 0, E1 com 0. Isso tudo aqui é igual a 0. Ou seja, eu só peguei essa expressão daqui de cima e apliquei, né, o Bra do nosso estado não perturbado. Aqui é evidente que vai dar 0, porque, enfim, é 0 menos é 0, 0. E mesmo que esse cara daqui não fosse 0, vamos lá, ele é uma constante. Então a gente pode jogar o Bra para o 1 aqui. Vai ficar o quê? 0 com 1, que vai dar quanto? 0, porque esses caras são ortogonais pela nossa convenção. Mas então, beleza, né? Esse cara daqui vai ser 0, e esse último vai ser o quê? Percebam que epsilon 1 é um número, é uma constante. Então, ele sai daqui e vai ficar 0 com 0, que dá 1. Ou seja, no final de contas, o que a gente tem é que, né, o valor médio de W com o nosso estado não perturbado menos epsilon 1 é igual a 0. Ou seja, acabamos de determinar a primeira correção da energia. Ela é simplesmente o valor médio, né, da perturbação de fato, né, o que faz bastante sentido, inclusive, certo? Mas então, está aqui a nossa primeira correção. Tendo em mãos a correção em primeira ordem da energia, agora a gente pode buscar a correção em primeira ordem dos autoestados, ok? No caso aqui do nosso autoestado 0, ok? E vamos lá, como é que a gente faz isso? Claro, a gente vai usar a mesma equação. Então vou até copiar ela de novo aqui para baixo, né, para a gente poder, né, aplicar os nossos esforços aqui para determinar a correção no autoestado. Para determinar as correções dos autoestados, independente da ordem que você estiver analisando, o procedimento também vai ser sempre o mesmo. Você vai pegar a sua expressão inteira e você vai aplicar o Bra dos outros autoestados do seu, né, sistema não perturbado, né, que não são, no caso, o 0. Tem que ser todos menos o 0, que é o que você está querendo calcular a correção. E você vai aplicar o Bra aqui, ok? Esse procedimento é padrão, vai ser com todas as ordens.
Pelo seguinte, a ideia da gente aplicar algum autoestado sempre do H0 é pelo fato daqui ter um H0. Então, é importante a gente sempre fazer, né, aplicar aqui o BRA de algum autoestado do Hamiltoniano não perturbado, para a gente conseguir pelo menos lidar com esse H0 daqui. Ok? Então, vamos lá, fazendo isso, H0 aplicado em φNI, né, por definição do sistema não perturbado, isso vai dar o quê? Isso vai dar o nosso ENI. A energia é NI não perturbada. Okay? Esse cara, menos ε0. Esse cara daqui é uma constante, então a gente pode, né, no caso, tirar aqui, né, do nosso braquete, de forma que vai ficar aqui um φNI, produto interno com a correção em primeira ordem dos autoestados. Então, enfim, isso aqui é relativo a esse primeiro termo. Vamos agora para o segundo termo. Vai ficar um mais φNI W0 e agora menos um φNI ε1 0. Isso tudo igual a zero. Né? Bom, um termo que a gente já consegue mexer de cara é esse termo daqui. Por quê? Porque, vamos lá, o ε1 é uma constante, ele pode sair de dentro aqui, ok? E aí vai ficar somente um produto interno de φNI com zero. Agora, esses caras daqui não são os autoestados de H0 diferentes do zero? Vamos lá, se esses caras daqui são autoestados do Hamiltoniano e, garantidamente, eles têm energias diferentes, porque eu estou levando em conta que esse estado zero ele é não degenerado, então, vamos lá, né? Isso é um resultado de quântica 1. Autoestados relacionados a autovalores diferentes são ortogonais. Então, esse termo daqui vai dar zero. Ele some. Né? De forma que a expressão que a gente tem aqui de fato, né, eu vou escrever ela aqui de forma estratégica, vai ser φNI com o estado 1. Esse cara daqui vai ser igual a esse valor médio, ok? Então, vamos lá, φNI W com 0. E aí, para não ter que colocar o sinal de menos, eu vou inverter essa ordem. Então, ε0 menos ENI. Agora, percebam que o que a gente gostaria é que esse ket 1 tivesse sozinho, ele não tivesse num produto interno, para que a gente pudesse saber exatamente qual vai ser a correção. Agora, a gente consegue fazer isso pelo seguinte, né? Vamos lá, a gente sabe que o conjunto de todos os φNIs, todos eles formam uma base para o nosso espaço de Hilbert. Por quê? Porque eles são autoestados de um observável, mais especificamente da nossa Hamiltoniana não perturbada. Significa, se vocês se lembrarem, que a gente consegue escrever a identidade, né, do nosso espaço de Hilbert como sendo o quê? Soma em todos os n's e em todos os i's, ou seja, em todos os estados, esse cara daqui, ó, que é exatamente a identidade escrita nessa base. Agora, olha só, esses caras são todos os autoestados, com exceção do zero, porque o zero é o que a gente está estudando para fazer a correção. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode escrever esse cara daqui da seguinte forma. A gente pode escrever assim, faz um somatório em todos os n's. Então, né, vamos lá, somatório em n diferente de zero e soma em todos os i's, ou seja, soma em todo mundo, com exceção do zero, e aí vamos colocar o zero à parte. Zero, zero, que é o estado que a gente está pegando a correção. A gente consegue escrever isso daqui tranquilamente. E por que essa escrita da identidade facilita a nossa vida? Pelo seguinte, vamos lá, esse φNI que apareceu aqui é um autoestado genérico do Hamiltoniano H0 não perturbado, com exceção do estado zero, que é o que a gente está buscando as correções, certo? Então, vou fazer o seguinte, vamos pegar esse estado genérico e vamos multiplicar, né? Vamos pegar esse cara e vamos multiplicar em ambos os lados. Então, φNI. Então, esse φNI, essa expressão é válida para qualquer φN diferente do nosso estado zero, ok? Levando em conta que todo procedimento que eu faço em ambos os lados da igualdade não modifica a igualdade, eu posso fazer aqui dois somatórios. Somar em todos os n's diferentes de zero e somar em todos os i's. Então, n diferente de zero e soma em todos os i's. Ou seja, soma em todos os estados que não são, no caso, aqui o estado zero. E olha só, quem que é esse cara daqui que apareceu, ó? Esse cara daqui é a identidade menos 0, 0. Certo? Por isso que a escrita da identidade dessa forma é muito conveniente, porque ela nos faz identificar esse termo, que é o que apareceu, como identidade menos o 0, 0. Ok? E no caso, né, fazendo essa substituição, vamos lá, identidade aplicada no 1 vai dar o próprio 1. Agora, menos 0, 0, aplicado a 1. Agora, esses estados não são ortogonais, então quanto é que vai dar esse cara? Vai dar 0. Então, ou seja, né, filtramos dessa expressão daqui de cima, dessa equação,
exatamente o que a gente queria isolar, que é a primeira correção. Esse cara daqui vai ser igual ao quê? A somatório em n diferente de zero, somatório em i, ou seja, a correção para um autoestado não degenerado envolve todos os outros autoestados que não ele, certo? Né? Então, vamos lá. Né? E o que faz bastante sentido, porque se as nossas correções têm que ser ortogonais ao estado não perturbado, evidentemente esse cara daqui tem que ser o quê? Uma composição dos outros autoestados, que formam o subespaço, né, do nosso espaço de Hilbert, né, em questão, que é ortogonal ao nosso estado zero, ao nosso estado que a gente está buscando as correções. Mas enfim, né, aqui vai aparecer o nosso π n i w 0 dividido pelo ε0, que é a energia não perturbada do estado zero, menos ENI, que é a energia não perturbada de φNI, tudo isso vezes φNI. Então, tá aqui a nossa correção em primeira ordem dos autoestados. Né? No caso, como eu comentei com vocês, eu não vou calcular a correção em segunda ordem, mas, enfim, o procedimento vai ser análogo. Né? Eu vou até deixar isso explícito para vocês. Mas beleza. Né? Bom, calculamos então as correções em primeira ordem. O que a gente faz agora? Vamos calcular as correções em segunda ordem.